Nesta Masterclass, vamos falar sobre como iniciar um pequeno negócio no varejo digital. Acompanhe. Olá a todos, meu nome é Enio Garbim, eu trabalho na Amazon Web Services, sou o líder de desenvolvimento de negócios para a indústria de consumo, que envolve varejo e indústrias de bens de consumo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para apresentar o que a gente faz e o que a gente pode entregar de valor. Agradecer a organização do Conecta por estar aqui no Masterclass. Qual é o objetivo nosso hoje aqui? O nosso objetivo é contar um pouquinho para vocês. Vocês agora vamos entrar com a apresentação, vocês vão poder me acompanhar aqui. É apresentar um pouquinho para vocês como é que o que é a AWS, o que ela faz, como é que isso impacta na indústria de varejo, de bens de consumo, como é que a gente está inovando nisso, o que os clientes estão fazendo, e no final contar alguns cases, alguns exemplos para vocês acompanharem, tá ok? Eu acho que a primeira coisa que eu queria comentar era falar um pouco realmente a AWS. A AWS ela é nascida do varejo. O que eu quero dizer com isso? 10 anos suportando a Amazon.com, entendemos que nós tínhamos uma competência, recursos, infraestrutura, serviços que nós poderíamos entregar para outras empresas, servir outras empresas para que elas pudessem ter sucesso e crescer nas suas áreas de negócio, tá? No varejo, indústrias de bens de consumo e demais indústrias do mercado. A gente traz com isso um modelo mental, uma forma de pensar de uma startup, de uma empresa que está nascendo, que está criando novidades, que está inovando, nós vamos falar bastante sobre isso, versus uma experiência de um grande varejo, de uma grande empresa, com um líder que entende como é que é esse negócio, entende como é que é esse desafio, tá bom? Quando a gente fala em Amazon e AWS, não dá para não pensar. Quer dizer, ou seja, 25 anos de experiência e inovação, a maioria das coisas que estão aqui nessa tela são de conhecimento de todos. Tá? A gente não precisa aqui apresentar muito. Reparem que inovação desde o aspecto de experiência do consumidor, experiência do cliente, como operar melhor, logística, entrega, quando a gente fala em robôs para os centros de operação, quando a gente fala em que a gente chama de sem atrito, né? Varejo sem atrito, sem caixa para pagar, todas essas questões, que é o famoso Amazon Go, né? Que é uma marca nossa. Quando está falando agora em varejo por voz, tem todo um conjunto de inovações que há 25 anos, tanto a Amazon como a AWS, como eu falei, que nasce dessa questão, vem trabalhando. Tá? E eu gostaria que vocês olhassem dessa maneira. Não olhar a AWS, o aspecto do serviço, olhem isso aqui como uma oportunidade ampla. Olhem isso aqui como eu tenho tanto a parte de serviços de nuvem, sim, aqui na AWS, que vocês já foram apresentados, estão trabalhando, mas também passando por todos os elementos que vocês também já comentaram, olharam aqui no Masterclass, de logística, de soluções específicas, de produtos que podem ser trabalhados. Tá? Toda uma discussão de gestão da demanda, isso é extremamente importante num mundo como a gente está hoje, digital, no mundo de muitas opções para os nossos clientes. Como é que a gente fala com eles e como é que a gente gera a demanda e como é que a gente distribui esses produtos, como é que a gente entrega isso para os nossos clientes. Tem que olhar nisso e pensar nesse potencial de forma presente, coisas que eu estou fazendo hoje, que vocês estão fazendo hoje, com coisas que vocês pretendem fazer mais para frente no futuro. Tá? Então, eu tenho que olhar e pensar nisso de forma absolutamente integrada. Tá? E é isso que esses clientes fizeram. Não é à toa que a gente tem uma presença tão grande no varejo. Eu fiz questão de trazer aqui uma coleção de clientes são conhecidos do mercado nosso, clientes de muita importância no varejo mundial. Tá? O que esses varejistas olharam?
a característica nossa na Amazon e na AWS também, né, de obsessão pelo cliente, de pioneirismo, tá? E de ter visão de longo prazo, fez com que a gente entregasse para esse mercado uma coleção de funcionalidades e serviços muito ampla, tá? Além das que vocês já olharam, tem mais um conjunto enorme de soluções e oportunidades para isso. Estamos trabalhando em inovação contínua o tempo todo com esses clientes. Saímos de aproximadamente 80 inovações em 2011 para algo como mais de 3.000 em 2021. Tá? Criamos uma enorme comunidade de parceiros e clientes globalmente, e eu faço questão de falar do globalmente, porque nós estamos aqui no Brasil, e eu quero comentar que mais de 70%, aproximadamente 70% desses parceiros estão fora dos Estados Unidos. Isso traz, por um lado, muita segurança, hoje isso é um tema muito forte, vocês já falaram sobre isso, e, por outro lado, traz um tema de uma experiência com relevância, com maturidade e com muita capacidade de efetivamente trazer conversão para os nossos clientes. Tá? Mas como eu comentei, o que eles estão buscando? Eles estão buscando aceleração, eles estão buscando inovação nos seus negócios, estão buscando novas oportunidades, está diante de um novo cenário de negócios. Acho que isso é muito importante fazer um breve comentário sobre isso. Tá? Um mundo extremamente volátil. Se você olhar qualquer pesquisa dos últimos anos, você vai ver que a volatilidade de mercado foi muito maior nos últimos 2 ou 3 anos, nos últimos 5, nos últimos 2 ou 3, do que antes. Isso traz uma necessidade, uma pressão sobre os negócios muito grande. Por outro lado, a questão das disrupções, que a gente vem falando. As disrupções e inovações, elas trazem coisas totalmente diferentes para a gente trabalhar aqui, como varejo e bens de consumo. Seja desde coisas que aconteceram muito recentes, como o trabalho híbrido, tá? Até coisas que já estão acontecendo há algum tempo, como personalização em alta escala, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Tá? As novas gerações de consumidores, sejam eles consumidores, os baby boomers, aí vou usar a terminologia, porque é uma terminologia de mercado, né? Ou a geração Z, que é uma geração mais recente, mais digital, que gosta de uma vida mais digital, e a gente vai falar de novo sobre isso um pouquinho à frente. Tá? Até mesmo questões que ainda não estão muito bem claras, como o próprio metaverso. Tá? O metaverso ele chega como um caminho a ser trilhado, algo ainda a ser pensado, mas que está já trazendo uma nova perspectiva de negócios e nova forma do varejo, de uma certa forma, poder trabalhar. O que eu queria, vou só voltar aqui de novo, desses 3 elementos, isso basicamente cai em 3 grandes focos de atuação. Tá? Uma é todo esse novo mundo, digital, etc., traz uma coleção de informações e dados muito grande. Então, ter a capacidade de você melhorar o que os americanos chamam de insights, ou visões para tomadas de decisão, para ajuste de execução, para resposta rápida, é fundamental. O segundo tema aqui, que não é muito foco da nossa discussão aqui, que eu acho que queria comentar com vocês, que é o tema de otimização de operações, porque isso é uma constante no varejo. Tá? Indústria de bens de consumo e no varejo, nessa indústria, otimizar eficiência operacional, eficiência de custos é uma constante. Não é uma novidade, é algo que é feito há muito tempo. Claro que a tecnologia vem ajudando muito mais. Toda a parte de automação está trazendo uma capacidade de poder fazer as operações, você otimizar as operações. Lá atrás eu comentei um pouquinho sobre as coisas que nós fazemos, ações que nós fazemos em logística, com robotização, tá? Que traz uma capacidade de utilização melhor do metro quadrado, do metro cúbico do espaço, da utilização melhor de recursos humanos, de pessoas, dos nossos colaboradores. E, por fim, um tema que é relevante para a gente nesse momento, que é a experiência do cliente. A experiência que o nosso cliente vai ter nesse novo mundo que ele está vivendo, a sociedade está se transformando. Lembre isso, é a sociedade que está se transformando, é a forma que as pessoas pensam está se transformando, que isso faz com que tenha uma nova
uma nova forma de trabalhar a experiência. Nunca foi tão difícil desenhar experiências e criar experiências relevantes. Então, a gente vai olhar aqui agora, fazer um mergulhinho nesses dois principais temas que eu comentei aqui, em relação aos insights, ou visões para tomada de negócio, e em relação à transformação das experiências. Quando a gente olha em insights, a gente tem que pensar no seguinte sentido. Eu tenho vários pontos de vista, mas eu queria comentar 4 aqui. Um deles é o cliente. É olhar o cliente não apenas no seu momento de compra, não apenas no seu momento de visita, olhar a vida toda. Como é a vida dele depois que ele compra, no uso do que você vendeu, no descarte daquilo que você vendeu para ele, daquela relação que ele estabeleceu com você. Ter essa visão integrada dele é fundamental para que você tenha mais valor e traga mais uma conexão mais direta com ele. Tá? Um a um muito mais forte. Outra que é importante é a visibilidade ponta a ponta da sua cadeia de valor. Por que isso é tão importante? Porque é a única forma que você tem para garantir a promessa que você fez. Entregar a promessa. Eu prometi que ia entregar em X dias. Eu prometi que eu ia emprestar esse serviço durante esse tempo. Eu garantir isso, eu preciso ter essa visibilidade para poder reagir, tomar decisões e ações. Por quê? Porque existem muitas rupturas que podem ter no processo. Problemas climáticos no seu processo de entrega, problemas na tua produção específica. Um tema que ficou muito forte recentemente com a digitalização do mundo foi essa questão de riscos. Esse é o terceiro tema que você tem que estar muito preocupado. Se você não tiver uma preocupação e uma ação muito clara em todos os temas de risco e conformidade, você põe em risco o quê? A sua marca, o seu relacionamento, a confiança que você estabeleceu com o seu cliente, com o seu mercado e com os seus consumidores. E um tema cada vez mais relevante, se você olhar as últimas pesquisas sobre isso, os consumidores cada vez estão mais conectados com esse tema da sustentabilidade, é o que a gente chama do varejo do bem ou varejo ético. O que se espera hoje não é mais só ter intenção, é capaz de ter medição sobre isso. O que você de fato está entregando em relação a esses temas de sustentabilidade, de inclusão, de diversidade? O que você está trazendo para dentro do jogo? Como é que você está medindo isso? Como é que você de fato está entregando valor? O outro tema que temos a partir daí, quando eu passo de insights, eu estou olhando para quê? Para a experiência. Tá? Hoje passou o slide. Perdão, voltando. É a experiência dos clientes. Novamente aqui, isso aqui é um tema bastante amplo. Eu vou me focar aqui em 4 temas para vocês pensarem, tá? Em relação a isso. Primeiro, as experiências digitais, como eu comentei. Ou seja, os clientes, o nosso mercado, a sociedade, as pessoas, a comunidade cada vez mais digital. Isso cria um conjunto absolutamente amplo de formas de relacionamento. Tem pessoas que vão ser mais digitais, pessoas que vão ser mais touch, mais físicas, mais contato, e você tem que saber trabalhar isso de uma forma, não esquecendo que do outro lado é um único consumidor, é um único cliente. E isso traz o segundo tema, que é a convergência física e online. O mundo está cada vez mais integrado. O famoso mundo digital, né, que todo mundo fala, que é que essa fronteira começa de fato a desaparecer. E aí, para complicar isso, eu tenho que trazer essa questão de forma personalizada. Cada consumidor é um consumidor, ele tem o seu interesse, o seu objetivo de consumo e a sua forma de trabalhar. Então, eu preciso trazer essa capacidade tanto do mundo online, do mundo digital, quanto para o mundo realmente físico. Como é que o nosso consumidor interage dentro do nosso espaço físico? Hoje está se exigindo do espaço físico, da loja física, uma capacidade de interação como eu tenho no digital. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre inovações em relação a isso. Então, eu nesse momento, né, eu acho que aqui, o clímax dessa conversa é um pouco do que a gente tem de foco de trabalho. E agora eu quero mostrar um pouquinho o resultado desse tipo de ação. Vou mostrar para vocês agora 2 exemplos em termos de inovação, que eu acho que são interessantes, como elementos vamos dizer, experiência e forma de pensar isso, de inovação nesse sentido, que está cada vez mais forte e vocês vão ver cada vez mais ouvir falar sobre isso.
Acho que a primeira que eu vou comentar com vocês é a questão do que a gente chama do varejo imersivo. É quando eu quero imergir o produto na minha realidade ou na minha experiência, na minha realidade pessoal ou na minha realidade da minha casa. Onde aí eu passo a ter uma necessidade muito diferente em termos de a experimentação passa a ser a qualidade da experimentação e menos talvez aquela qualidade da foto, aquela foto. É diferente um pouquinho aqui a demanda. Aqui eu posso estar falando de coisas como 3D, realidade aumentada, realidade virtual. Aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos que trazem isso, ou seja, eu estou projetando aqui um produto que eu estou querendo comprar, como é que ele ficaria na minha casa. Tá? Isso traz um desafio enorme, tá? Um desafio tecnológico enorme, por isso que parceiros como a Amazon Web Services são importantes para ajudar. O seu desafio é trazer o bom produto. O nosso desafio é ajudar você a colocar esse produto de uma forma com que eu, que sou consumidor, possa experimentar e viver ele de uma maneira diferenciada. Um outro exemplo muito interessante de inovação que a gente está vendo agora, e vocês todos devem ter visto bastante sobre isso, é esse conceito que, infelizmente, o termo é em inglês, que é live streaming, tá? Que são lojas virtuais. Esse conceito, e eu espero que o vídeo dê para vocês uma visão nisso, ele é muito interessante porque ele permite algo que numa loja física é muito difícil, que é o ter múltiplos cenários. Eu posso ter cenários diferenciados e uma experiência personalizada em relação a isso. Eu posso explorar horários alternativos da experiência de loja, de levar meu consumidor na loja em horários absolutamente alternativos, que sejam mais convenientes para ele e continuar entregando para ele uma experiência diferenciada. Você uma nova coleção, a gente falou lá atrás de gerações, nova coleção de gerações que estão vindo e que tem um hábito diferenciado, em que esse tipo de imersão digital faz todo sentido e faz parte do modelo deles de pensar. Isso traz outros aspectos correlatos aqui no que eu falava sobre a otimização das operações, que é você cada vez mais ter uma capacidade de análise de merchandising virtual, né, de exposição em tempo real. E eu poder entender onde é que o meu consumidor está aqui navegando e saber o que está trazendo atenção dele ou não, e o que está fazendo sucesso ou não, e direcionar ele para o produto de fato que me interessa, ou que interessa a ele, que interessa a forma dele trabalhar. Isso, obviamente, vai me trazer uma expansão de compra, da experiência de compra, da minha capacidade de conversão e do que ele está comprando, porque eu estou entregando para ele uma experiência muito mais ampla, que eu posso explorar aqui um conjunto muito maior de produtos, de ofertas, etc. Ou seja, eu trago, associo uma promessa de uma experiência ilimitada com uma experiência personalizada. E já indo aqui na direção de encerrar os nossos trabalhos, tá? Eu queria, de fato, comentar o seguinte. Resumindo, nós somos a AWS, a Amazon Web Services, ela é nascida no varejo, feita para varejistas, feita para esse mercado. São 25 anos de inovação, liderança, pioneirismo, tá? Um amplo conjunto de soluções e ofertas com que objetivo? Com o objetivo de entregar agilidade, inovação e transformação para vocês, para os negócios de vocês, que vocês possam ter foco nos seus negócios, criar diferenciais e poder ter sucesso, crescer e muito sucesso, muita venda pela frente. Obrigado. Peço que vocês visitem o nosso site para terem mais informações, mais conteúdo. Estamos abertos e gostaríamos muito de ter a oportunidade de conversar com cada um de vocês. Grande abraço.